Glória a Deus. Juízes está lá no Antigo Testamento. Começa lá em Gênesis, Êxodo. Segue um pouquinho para frente, você vai encontrar Juízes, capítulo 6. Glória a Deus. Está na casa de Deus, na casa do Pai. Então fique à vontade para glorificar, para dizer aleluia, glória a Deus. Nós estamos entre irmãos, estamos numa campanha, uma maratona aí, nosso 8º dia. E Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. Ainda falta 4 dias. Cutuca a pessoa do seu lado e fala: irmão, falta 4, não desista. Agora mexe com o outro, fala assim: irmão, fala para ele: irmão, Jesus quer te ver mais vezes esse ano na igreja, hein? Agora fala para o outro para não falar que é perseguição. Jesus quer te ver mais vezes esse ano na igreja, não só na campanha, hein? Aleluia, Deus está falando. Aleluia, posso ouvir um amém? Amém? Glória a Deus. Então, Juízes capítulo 6. Nós vamos ler apenas um verso, o verso 11. Mas a mensagem está baseada em toda a história desse personagem que nós vamos falar nesse momento, certo? Juízes capítulo 6, o verso 11 diz assim: e o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, um lugar de pisar as uvas, a fim de ocultar dos midianitas. Amém? Feche seus olhos por um momento. Deus, nós lemos a Tua palavra, nós já sentimos a Tua presença no louvor. Nós estamos aqui para isso, Deus, para ser expostos à Tua presença, para ouvir a Tua voz. Corrige aquilo que precisa ser corrigido, muda o nosso coração, nos dá a Tua graça, a Tua bênção nessa noite, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, por favor, irmão? Glória a Deus. Pregar é como andar de carro. Você sabe dirigir, você sabe pilotar o seu carro, mas você pega um carro novo, um carro diferente, você sente a embreagem, você sente ali o câmbio, você até se ambientar com aquele novo veículo, você sabe aquela sensação assim? Assim é pregar. Eu estava ali em cima lá com a Michelle, com a Thay, falando: meu Deus, parece que a gente nunca pregou, parece que a gente nunca fez isso, e o dia que a gente perder isso, acho que perdeu a graça, perdeu o sentido, de a gente estar aqui trazendo uma palavra, porque a nossa preocupação não é falar bonito, a nossa preocupação é falar aquilo que Deus quer falar, é ser um instrumento de Deus para a sua vida. Então todos os pregadores, e a gente fica aqui, antes de começar a campanha, quando o pastor falou o tema para nós, eu e a Lúcia e a Michelle estava ali no escritório conversando, falei: vou pregar sobre esse, a Lúcia, sobre aquele, a Michelle, e a gente fica ali: não prega a minha mensagem, não prega a minha mensagem, quando o pregador sobe aqui, lê o texto, aleluia, não é a mensagem que eu vou pregar, mas não trago nada novo, nada que você não tenha ouvido nesses dias até aqui, porque a palavra ela se renova todas as manhãs, e ela vai gerando em nós fé, ela vai aprimorando o nosso caráter, ela vai mudando as nossas perspectivas. É por isso que nós estamos aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, e dia após dia, nós somos transformados pela glória do Senhor, amém? Então, a mensagem de hoje, o título dela é: quem alcança o alvo? É uma pergunta: quem alcança o alvo? Olha aí para a pessoa linda, maravilhosa do seu lado, pergunta para ela: quem alcança o alvo? Fala para o outro, para não fazer exceção, aleluia. Quem alcança o alvo? Veja se essa pessoa que está do seu lado tem a cara assim de que alcança o alvo. Se não tiver, não fala nada, só ora por ela em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, irmão, seja profeta na vida dele. Quem alcança o alvo? É uma pergunta que nós vamos fazer ao longo deste ano. Eu vou parar um pouquinho aqui para foto. Esses dias a Camila falou: você não para na hora de tirar foto, não tem como. Então, aquela pose, aleluia. Quem é que alcança o alvo? Gideão vai nos ensinar algumas coisas. Ontem a pastora Anne falou sobre alguns segredos sobre o alvo, e todos esses dias nós estamos ouvindo muito sobre isso, e Gideão vai nos ensinar uma série de coisas sobre alcançar o alvo. Gideão foi um homem comum, que era o menor da sua casa, a sua tribo era a menor das tribos de Israel, e Israel estava em um ciclo vicioso. Pecava, Deus enviava alguém, levantava um povo, permitia que um povo viesse contra o povo de Israel e os oprimisse. Israel se arrependia e experimentava de novo a bondade de Deus.
Gideão é um desses juízes, destes homens e mulheres que Deus levantou em um tempo oportuno, num tempo certo, para livrar Israel da mão dos seus opressores. Gideão começa a exercer o seu ministério, começa a exercer a sua função como juiz em Israel em um tempo desfavorável. E a primeira lição que nós aprendemos com Gideão é que pessoas que acertam o alvo, que alcançam o alvo, são aquelas que mesmo em tempos desfavoráveis estão fazendo alguma coisa. Aqueles que mesmo em tempos difíceis estão servindo ao Senhor. Aqueles que mesmo em meio à dificuldade, à tribulação e tantas coisas que nós vivemos, permanecem servindo ao Senhor. Quem acerta o alvo é aquele que faz o que tem que ser feito com as condições que tem no momento. Porque nem sempre vai ser flores, esse ano não vai ser diferente dos outros, vamos ter lutas, vamos ter obstáculos. Alguns estão na luta, mudou só o calendário, mas continua vivendo o mesmo deserto, a mesma situação, o mesmo problema, continua lá. Mas as pessoas que acertam o alvo são aquelas que em meio à dificuldade, em meio às provações, elas fazem o que tem que ser feito. Elas vêm à igreja, ao culto, à célula, elas participam de tudo que tem que ser feito, tudo que deve ser participado, porque elas entendem que independe da situação, independe da circunstância, elas precisam fazer alguma coisa. Se você quer alcançar o seu alvo, meu querido, você precisa aprender a fazer o que deve ser feito com aquilo que você tem nas mãos. Talvez o seu casamento não seja o melhor exemplo, talvez o seu ministério hoje esteja parado, talvez os seus sonhos, a sua colheita não chegou do ano passado, talvez você esteja aqui como Gideão, malhando trigo no lagar, no momento de luta, o inimigo se levantando, querendo roubá-lo, querendo roubar a sua plantação, e ele está fazendo o que pode com o que tem. Acerta o alvo, aquele que faz o que tem que ser feito. Eu tenho que orar mesmo que eu não queira. Eu tenho que ler a palavra mesmo que eu não tenha vontade. Eu tenho que ir no culto mesmo que seja para ficar aqui com a cara fechada. Porque quantos cultos eu já fui carrancudo, mas eu estava lá. E no momento do louvor, ou no momento da palavra, no momento da oração, Deus me quebrantou, Deus falou comigo, e eu não queria estar naquele culto, mas foi o melhor da minha vida. E a gente faz o que tem que ser feito. Entendam, precisamos entender uma coisa, que criança faz bico, criança faz manha, criança escolhe o que quer comer, o que não quer, adulto não, adulto faz o que tem que ser feito. Amanhã de manhã você pode estar com o maior sono da sua vida, mas 6 horas da manhã você vai levantar e trabalhar, porque você é adulto e responsável. Só que nós pensamos que com Deus é diferente. Na nossa vida secular nós fazemos o que deve ser feito, e quando chega com Deus, então eu vou cruzar os meus braços e esperar, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, esperando que Deus faça por mim. Gideão estava em um momento de perseguição. Os midianitas há 7 anos assolavam o povo de Israel. Todo o tempo, no tempo da colheita, os midianitas vinham e roubavam tudo que o povo de Israel tinha. Eles plantavam, eles colhiam, eles regavam, mas no tempo de desfrutar daquilo, o inimigo se levantava e roubava. É no tempo da dificuldade. Lá em agosto, no mês 8, como você vai estar? Talvez no tempo da dificuldade, o que você vai fazer? Você vai fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Às vezes chorando, às vezes sentindo dor. E a palavra fala que aquele que sai chorando e semeando, voltará com alegria, trazendo consigo o produto do seu trabalho. Nem sempre é rindo, nem sempre é com alegria. Às vezes a gente está cantando, pregando, dando o estudo na célula com lágrimas. Mas a gente faz o que tem que ser feito. A segunda coisa que nós aprendemos com Gideão é que quando o anjo aparece a Gideão e Gideão está malhando trigo no lagar, a intenção de Gideão é salvar um pouco da colheita, da plantação para sua casa, para sua família. Mas o anjo aparece a Gideão e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Eu vou te levantar para você livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Sabe quem acerta o alvo? Aquele que permite trocar os seus objetivos pelos objetivos de Deus. Aquele que aceita trocar as suas vontades pela vontade de Deus. Porque Gideão trabalhava para si mesmo. Gideão trabalhava para a sua casa, para a sua família. Eu vou guardar a plantação, aquilo que eu puder, aquilo que eu conseguir, para os meus, para a minha casa. Mas então o anjo do Senhor aparece a ele e diz: eu tenho algo maior para você.
Você não vai lutar apenas pela sua casa, pela sua família, mas você vai lutar pela nação. Você vai lutar por um povo todo. Aceite trocar os seus alvos, os seus objetivos por aquilo que Deus tem para você. Porque nós conseguimos olhar apenas o nosso amanhã, nós conseguimos deslumbrar apenas alguns dias da nossa vida, mas o nosso Deus, Ele tem a totalidade, Ele sabe tudo. Antes que o mundo existisse, Ele já era Deus. O salmista diz que Ele tem todos os dias da minha vida escrito no seu livro. Troque o seu objetivo, troque os seus alvos. Esse ano o meu alvo é uma casa nova. Esse ano o meu alvo é casar, receba em nome de Jesus. Esse ano, aleluia, pega a irmã, aleluia. Esse ano eu vou viver coisas, eu vou entrar no ministério de louvor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já perguntou para Deus se esse é o alvo de Deus para você? Porque esses dias mesmo o pastor pregava aqui e dizia: eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós sonhamos, nós planejamos o meu amanhã, nós planejamos o meu futuro, mas Deus tem caminhos mais altos e mais elevados para nós. Eu gosto quando Isaías diz que assim como a chuva desce sobre a terra e a faz produzir, assim também a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta para Ele vazia, antes prospera naquilo que foi designado. As palavras do Senhor a nosso respeito, elas vão se cumprir. Alguns, aleluia. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Oh Jesus, meu Deus. Se eu pregasse no velório, está mais animado. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, meu irmão. Amém. Receba. Aí acaba o culto. Ora por mim. A palavra está falando, Deus está falando. 12 dias ouvindo. E você ainda não acredita. A palavra ela vai se cumprir. Mas permita o Senhor te levar a lugares mais altos. Eu não quero. Na célula eu só participo. E Deus está te chamando para ser líder de célula. Não, eu sou apenas anfitrião, mas Deus está te chamando para fazer algo maior. Agora a mulherada, Deus está chamando para dançar, aleluia, vai lá irmã, Deus está chamando, dança. O Senhor está chamando para o louvor, vai cantar, vai estudar, obviamente, estuda, né? Se prepara, vamos chegar lá nessa parte. Viva a vontade de Deus para a sua vida. Viva o novo de Deus para a sua vida. Coisas maiores, coisas que nós não sonhamos, não imaginamos, é o que Deus tem preparado para nós. Aleluia, gostei. Sabe quem é que acerta o alvo, meu irmão? Aquele que tem convicção do seu chamado. Aquele que tem convicção dos seus objetivos. Sabe aquele povo que uma hora quer, outra hora não quer? Aqui na igreja não tem em nome de Jesus, mas tem um povo lá fora que uma hora quer. Vamos lá, líder. Vamos ferver. Vou avançar, eu vou crescer. Na primeira curva. Acabou a campanha dia 13. Não sei se eu vou mesmo. Talvez não era bem isso que Deus falou para mim. Talvez não era bem isso que Deus quisesse. Gideão, ele pede alguns sinais ao Senhor. Ele diz: Senhor, se é você mesmo que está falando comigo, eu vou te ofertar aqui, vou te dar uma oferta, e eu quero que o Senhor receba. E quando Gideão apresenta a oferta a Deus, o fogo do céu cai e consome toda a oferta. Mas Gideão é como alguns de nós, meio incrédulo. Não, o fogo caiu do céu, mas eu acho que não era Deus. Deus está falando, mas é o Michel, porque ele me conhece. Não, mas era a pastora Jurema, era a Anne, era a Michele, era quem quer que seja, porque me conhece. Não é Deus, o fogo caiu do céu, mas não é Deus. Então Deus, eu vou fazer mais um voto com o Senhor. Vou colocar aqui um novelo, e o Senhor vai ter que molhar toda a terra, e deixar só o novelo enxuto. Se for isso, eu vou acreditar. Olha, se a pastora Lúcia orar lá em casa, até os demônios da panela saem. Oh Jesus, sai devorador. Não, mas agora Deus, eu quero uma outra prova. Eu vou colocar outro novelo. E agora o Senhor tem que molhar só o novelo. E toda a terra tem que estar seca. E Deus fez. Deus respondeu com fogo. Deus molhou o novelo, secou o novelo. Sabe por quê? Porque Gideão precisava ter convicção daquilo que foi chamado para fazer. E você precisa ter convicção dos seus alvos. Porque se você não acredita, meu querido, nem eu vou acreditar. Alguns chegam para mim: Michel, eu vou fazer isso, eu vou viver aquilo, e glória a Deus, aleluia, Deus vai fazer. Mas às vezes chega falando, esperando que eu acredite, mas eu não tenho que acreditar.
É você que tem que acreditar nos seus próprios alvos. É você que tem que acreditar nos seus próprios desafios. É você que tem que vencer as suas próprias dificuldades. E só vence lutas e dificuldades quem tem convicção. Outro dia eu falei aqui e repito, nós temos uma geração que tem muita informação, conhece a Bíblia de capa a capa, sabe todos os versículos, o pastor lê o versículo, fala junto, o pastor da bênção apostólica fala a bênção apostólica junto, e crê, a bênção mosaica sabe toda de cor, muita informação, mas pouca convicção. É como a relva que desaparece. Eu gosto muito quando Deus fala com o povo de Israel, e trazendo para nós em Oséias, ele fala, o amor de vocês é como a névoa da manhã, que quando nasce o sol forte desaparece. Muita informação, mas pouca convicção. Você precisa ser convicto daquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa ser convicto dos seus alvos e dos seus objetivos. Esse ano eu vou fazer uma faculdade, esse ano eu vou fazer uma viagem com a minha família, esse ano eu quero servir ao Senhor, eu quero ser um líder eficiente, eu quero participar do diaconato, eu quero fazer alguma coisa na obra de Deus. Essa convicção tem que ser sua. Porque às vezes nós olhamos para alguns de vocês e vemos muito potencial, mas a própria pessoa não se vê desse jeito. Gideão, quando ele tem as provas de Deus, ele fica tão convicto que Deus o chamou para algo grande, que até o seu nome mudou. As pessoas começaram a chamar Gideão de Jerubal, porque quando Deus dá o sinal para ele, manda fogo do céu, molha o novelo, seca novelo, ele pega então, ele cria coragem, vai até o altar de um deus pagão, o deus Baal, e derruba aquele altar, e destrói aquele altar, e os homens da cidade, sabendo disso, começam a zombar de Gideão. Lá vai Jerubal, era um apelido, uma forma pejorativa. Você precisa viver o teu alvo, você precisa viver para as promessas que Deus fez para você, a ponto delas fazerem parte da sua identidade. Lá vai o pastor, lá vai, lembra que falaram de José? Lá vai o sonhador. Lembra o que falavam de Jesus? Não é você o filho do carpinteiro, agora está dizendo que é rei? Você precisa viver os seus alvos, os seus objetivos, a ponto dele fazer parte da sua vida. Lá vai o cantor, receba aí. Lá vai o pregador. Lá vai, o líder de